Fala filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, A Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges, o texto integral da Martin Claret, da editora Martin Claret, da coleção Obra-Prima de cada autor, da série Ouro, custou R$15, né? Deixa eu tirar aqui o preço. Comprei nesses feirões que fazem shopping de livros que geralmente eles não vendem, né? E são edições muito antigas, ou mais ou menos antigas, mas que já tem outras atualizadas, e aí eles fazem esses leilões e colocam esses livros mais baratos à venda, né? Então, Fustel de Coulanges, que viveu entre 1830 e 1889, é um historiador francês que ocupou a cadeira de História da Idade Média na Sorbonne e dirigiu a École Normale Supérieure. Sua obra-prima, La Cité Antiga, de 1864, onde explica o estudo passado como um encadeamento lógico dos fatos, elaborando assim um método científico. Esse estudo, Coulanges apresenta a história civil do mundo greco-romano, centralizado todo no culto aos mortos. A Cidade Antiga é um livro de leitura obrigatória para quem é do campo da história, mas para quem gosta também da intelectualidade, né? De conhecimento e conhecer um pouco também da cultura antiga. É também preciso observar a aceitação entre os antigos de outra crença sobre o destino dos mortos. Imaginavam eles certa região subterrânea também, mas infinitamente mais espaçosa que o túmulo, na qual todas as almas, separando-se dos seus corpos, viviam juntas, sofrendo as penas ou gozando as recompensas conforme a conduta que o homem tivera durante a vida. Mas os ritos fúnebres, tais como acabamos de descrevê-los, estão em flagrante desacordo com essas outras crenças. Prova certa de que na época em que esses ritos se estabeleceram, não se acreditava ainda no Tártaro e nos Campos Elíseos, o Tártaro sendo o inferno deles, né, e o Campos Elíseos o céu. O primeiro juízo dessas antigas gerações foi que o ser humano viveria no túmulo. A alma não se separaria do corpo e se fixaria naquela parte do solo em que estivessem enterrados os ossos. Os judeus antigos, para o povo hebreu, era assim, né? Por isso a doutrina da ressurreição dos corpos, que o corpo ressuscita junto com a alma, e a crença de que a alma separa-se do corpo com a morte, isso aí é uma crença posterior, elaborada pela Igreja Católica, uma teologia católica. Muitos protestantes, como por exemplo os Testemunhos de Jeová, que nem podem ser considerados cristãos porque não acreditam em Jesus como Deus, mas eles acreditam que depois da morte o corpo e a alma ficam ali no túmulo, né? A alma como que dormindo, esperando a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. Bem parecido com esse aqui, né? Por outro lado, não haveria nenhuma conta a prestar de sua vida anterior. Uma vez encerrado o túmulo, nada tinha a esperar, nem recompensas, nem castigos. Opinião certamente primitiva, mas reveladora da noção de vida futura em estado embrionário. O ser que vivia debaixo da terra não estava tão liberto da condição humana que não tivesse necessidade de alimento. Por isso, em certos dias do ano, levava-se uma refeição a cada túmulo. Acredito que levando essas refeições, né, estaria alimentando a alma e até o corpo do morto. E os budistas acreditam, algumas vertentes budistas também acreditam nisso e colocam comida lá para a estátua do Buda, né? Tem o Ésquilo, os sete chefes contra Tebas, dos Sófocles antigo, né, Eurípides, Lísias. Todas essas cidades antigas acrescentavam ao suplício dos grandes criminosos de privação da sepultura. Aconteceu isso com Antígona, né? Muito interessante, da trilogia de Édipo, em que os filhos de Édipo vão disputar o reino, eles acabam matando um ao outro, e depois Antígona, a filha de Édipo, quer enterrar os irmãos e o tio dela não deixa, e aí ela tenta fazer isso de forma escondida e acaba pegando ela e ela é enterrada viva. Eles gritavam que se não fizesse os rituais funerários depois da morte, se você não enterrasse e fizesse todos os rituais lá fúnebres, o que aconteceria? As almas não conseguiriam ter paz, sossego e tranquilidade, né? Não poderiam gozar ou ir para os Campos Elíseos. Isso se chamava em latim inferias ferri, parentari ferris solemnia, segundo Cícero de Legibus, e majores nostri mortuis parentari evoluerunt, de Lucrécio, parentant et nigras mactant, Pecudes et manibus divis inferias mittunt, segundo Virgílio, tumulus solemnia mittent, absent ferat inferias decoretque
sepulcros, segundo Ovídio, no Amor, né? Annua solemnis caede parentes avis. Essas oferendas a que os mortos tinham direito chamavam-se manium jura, segundo Cícero no De Legibus. Cícero refere-se-lhes no Proflaco 38 e na primeira Filípica, número 6. Esses usos eram ainda observados no tempo de Tácito, historiador, na sua história, né? O Tertuliano ataca-os como se estivessem ainda em pleno vigor em seu tempo, no Defunctis parentant quos escam desiderare presumant, da ressurreição da carne, né? Defunctus vocas securus, si quando extraportam cum obsonis et mateis parentans ad busta recedes, do testemunho da alma, né? Então, o Ovídio Virgílio oferece-nos descrição dessa cerimônia cujo uso conservara intacto até seu tempo, embora as crenças já se tivessem modificado. Conforme sua narrativa, adornava-se o túmulo com grandes grinaldas de plantas e flores, e sobre o sepulcro colocavam-se doces, frutas, sal, e ainda se vertiam o leite, o vinho e algumas vezes o sangue de uma vítima. Solemnis tum forte dapis et tristia dona, libabat sineri andromache manesque vocabat, que ecto reum ad tumulum, do Virgílio, nas Eneidas, né? Hic du rite mero libans carcesia baco, fundit umi du lacti novo, du sanguini sacro, purpureisci jacit florens actalia fatur, salve sancte parens animaque umbraque paterne, no Virgílio Eneidas também, est honor et tumulis anima placate paternas, estes parce frunges par cacemica sales, inque mero molita seres violae salutae, do vídeo, agora não sei qual obra dele aqui, onde está isso, né? Seria grande engano acreditarmos ver nesse repasto fúnebre apenas uma espécie de comemoração. O alimento que a família lhe levava era de fato destinado ao morto e exclusivamente a ele. A prova de que afirmamos aqui está, do que afirmamos aqui está em que o leite e o vinho eram derramados sobre a terra do túmulo. Abria-se um buraco para fazer chegar os alimentos sólidos até o falecido. Lembrando que em alguns rituais gregos também eles cremavam os corpos, nem todos eram enterrados, eles colocavam moedas, né, na boca ou nos olhos do falecido, queimando o seu corpo e enterrando para que ele pudesse pagar o barqueiro e o barqueiro pudesse atravessá-lo rumo ao Tártaro, aos Campos Elíseos, né? E quando se lhe imolava alguma vítima, todas as suas carnes eram queimadas para que nenhum vivo delas partilhasse. Pronunciavam-se esses sacrifícios propiciatórios, né? É feito ainda hoje por algumas religiões, como as religiões de matriz africana, né? Só que não são queimadas, né? Mas ninguém pode partilhar. E apesar disso, muitos moleques, eu no meu tempo de infância, pegava bala, pegava várias oferendas, bebidas lá, que eles deixavam para os guias, os caboclos, os orixás, os santos deles lá, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. E aí eles falavam que isso pegava praga na gente, que a vida daria tudo errado. Talvez seja por isso que minha vida é a merda. Brincadeiras à parte, né? Pronunciavam-se certas fórmulas consagradas e destinadas a convidar o morto a comer e beber. E embora toda a família assistisse a esse repasto, ninguém tocava naquelas iguarias. E por fim, ao retirarem-se, tomavam grande cuidado em deixar alguns doces e leite nos vasos. Aí já são São Cosme e Damião, né? Que são os herês, né, na mitologia africana, né, dos Yorubás, do Candomblé, da Umbanda, né? Considerando grande impiedade se algum vivo tocasse nessa pequena provisão destinada às necessidades do morto. Essas antigas crenças persistiram por longo tempo e entre os grandes escritores da Grécia se encontra ainda a sua manifestação. Verto sobre a terra do túmulo, diz a Ifigênia de Eurípides, o leite, o mel e o vinho, porque é com isso que os mortos sentem prazer. Está lá no Eurípides, na sua Efigênia em Taurida. Filho de Peleudes, Neoptolomeu recebe esta bebida tão grata aos mortos. Vem e bebe este sangue. Está no Eurípides, na Écuba e Electra, e 505 seguintes. Electra faz as libações e diz: a bebida penetrou a terra, meu pai a recebeu. Está no Ésquilo, nas coéfras do Ésquilo, né? Vejamos a oração dirigida por Orestes a seu pai defunto: ó, meu pai, se eu viver, receberá ricos banquetes. Mas se eu morrer,
não mais tomarás parte nos repastos fumegantes de que se nutrem os mortos. Ésquilo no Coéfras, Nos persas, Ésquilo atribui a Tossa as ideias dos gregos. Trago a meu esposo estes manjares que agradam aos mortos, o leite, o mel dourado, o fruto da vinha. Chamemos a alma de Dario e derramemos essas bebidas que a terra beberá e que penetrarão até os deuses de lá de baixo, segundo os persas. Quando as vítimas eram oferecidas às divindades do céu, a carne era comida pelos mortais, mas quando oferecidas aos mortos, a carne era completamente queimada, segundo Pausanias, número 2, 10. 21, As zombarias de Luciano atestam que estes usos ainda subsistiam em seu tempo. Os homens imaginam que as almas vêm lá de baixo para saborear o jantar que é oferecido, que se regalam com o aroma das iguarias e bebem o vinho vertido sobre as sepulturas. Segundo Luciano no Caron, segundo o vídeo no Fastos, Posito Pacitur Umbrosibo. Entre os gregos, diante de cada túmulo, havia sempre um lugar destinado à imolação da vítima e ao cozimento de sua carne. Segundo Luciano no Caron, cavam valas junto dos túmulos e ali preparam iguarias para os mortos. O túmulo romano tinha mesmo a sua culina, festus, culina vocatur locus in quoc epule in funeri cuburuntur, espécie de cozinha especial e unicamente destinada ao uso do morto. Plutarco conta como, depois da batalha de Plateias, tendo os guerreiros mortos sido enterrados no local de combate, os plateanos se comprometeram a oferecerem-lhes todos os anos o banquete fúnebre e, por consequência, no dia do aniversário da batalha, dirigiam-se em grande procissão conduzidos pelos seus principais magistrados à colina onde repousavam os mortos. Ofereciam-lhes leite, vinho, óleo, perfumes e imolavam-lhes uma vítima. Quando colocados os alimentos sobre a sepultura, os plateanos pronunciavam certa fórmula ritual com a qual convidavam os mortos a tomarem esta refeição. Essa cerimônia realizava-se ainda no tempo de Plutarco, que presenciou ao sexto centenário do acontecimento, segundo Plutarco no Aristides. Luciano fala-nos da sua ideia básica que originou todos esses costumes. Os mortos nutrem-se dos manjares que lhes colocamos sobre o túmulo e bebem do vinho por nós ali vertido, de modo que o morto a quem coisa alguma se ofereça está condenado à fome perpétua. Segundo Luciano de Lucto. Dizem as crenças muito antigas e que se nos apresentam como falsas e ridículas, no entanto, exerceram seu domínio sobre o homem por grande número de gerações. Governaram as almas e veremos, dentro em pouco, como regeram as sociedades e como a maior parte das instituições domésticas e sociais dos antigos aí tiveram suas origens. O culto dos mortos. Número 2. Desde os tempos mais remotos, essas crenças deram lugar a normas de conduta, uma vez que o morto necessitava de alimento e bebida, pensou-se ser dever dos vivos satisfazer-lhe essa necessidade. O cuidado de levar aos mortos os alimentos não foi deixado ao sabor do capricho ou dos sentimentos mutáveis dos homens. Foi obrigatório. Desse modo se estabeleceu uma verdadeira religião da morte, cujos dogmas cedo desapareceram, pendurando, no entanto, os seus ritos até o triunfo do cristianismo. Os mortos eram tidos como entes sagrados. Segundo Plutarco no Solon 21, os antigos davam-lhes os epítetos mais respeitosos que pudessem imaginar. Chamavam-nos bons, santos, bem-aventurados, mesmo quando eles eram maus. Segundo Aristóteles, citado por Plutarco no Questão Romana e no Ésquilo no Coéfras. Tinham por eles toda a veneração que o homem pode ter pela divindade a quem ama e teme. No pensar deles, cada morto era um deus. Segundo Eurípides, nas Fenícias, Odisseia, Ésquilo, Coéfras, ó bem-aventurados os que habitais sobre a terra, escutai a minha invocação, vinde de socorro de vossos filhos e dai-lhes a vitória. É em virtude dessa ideia que Enéas chama por seu pai morto sancti parens, divinus parens, o Virgílio, a Eneida, Plutarco na Questão Romana, e por aí vai. O Cornélio Nepote nos fragmentos, parentabis mihi et invocabis deum parentem. Então é isso aí, isso é um pouquinho dessa obra do Fustel de Coulanges. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aos 463 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que outro por conta de um conteúdo outro passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. No mais é isso aí, hasta la vista, e até a próxima.